Meus amigos, você sabe como se aposentar sem idade mínima? Hoje, após a reforma previdenciária, a reforma já foi há tempo, são poucas as situações que você consegue se aposentar sem idade mínima. Uma delas, já vou te adiantar aqui, é a aposentadoria ao portador de deficiência. Você não precisa ter uma deficiência grave, às vezes uma deficiência leve, uma sequela que resulte em uma dificuldade a mais no seu dia a dia, muitas vezes você se encaixa com uma deficiência leve e consegue se aposentar até mesmo sem idade mínima, ou ainda com uma idade reduzida, como eu vou lhe comentar agora. E se você já gostou dessa informação e já fui de início já falando qual que seria uma das modalidades, já clica no like abaixo ali, no botão curtir e dê um joinha. Mas vamos ao que interessa. Essa aposentadoria, que ela é ao portador de deficiência, ela é muito interessante e poucos utilizam-se desse direito. Por que ela é interessante? Porque até mesmo o cálculo, o valor de benefício dela, ela é melhor. Por quê? Porque não tem fator previdenciário e é com base nos 80% maiores salários desde 1994 até hoje. Para quem não sabe, isso é como se fosse uma regra da lei antiga, porque com a reforma mudou essa sistemática de cálculo e ficou bem pior o cálculo. Se alguém acha que esse cálculo é ruim, os cálculos das aposentadorias atuais são piores. Mas vamos lá. Tem uma situação, tá? Que é a aposentadoria, eu vou falar das duas, tá? Por idade ou por tempo de contribuição. Por idade normal, todos sabem que mulher se aposenta com 62 anos de idade e 15 anos de contribuições. O homem, 65 anos de idade, 15 anos de contribuições também. Só que na modalidade ao portador de deficiência, você consegue a redução na aposentadoria por idade para 55 anos para a mulher ou 60 anos para o homem, ou seja, uma boa redução de tempo. E o que precisa na por idade ao portador de deficiência? Você vai precisar que você tenha 15 anos de contribuições e que você já tivesse essa deficiência antes das tuas contribuições, ou seja, tu tem que ter pelo menos 15 anos de contribuições com a deficiência. Não precisa que seja um trabalho vinculado a PCD ou algo assim, um trabalho que seja como portador de deficiência. Não, nada disso. Sequer precisava estar cadastrado no INSS com essa deficiência. Muitas pessoas têm até mesmo, recebem aquele benefício de auxílio acidente porque tem uma sequela. Só por ali, tu já pode daqui a pouco estar se encaixando como um portador de deficiência, porque a por idade não tem níveis de deficiência, então pode ser uma deficiência leve e você se encaixe na modalidade. Basta que você tenha esses 15 anos já com a deficiência. Tem gente que nasceu com alguma situação e que se encaixa ainda com uma deficiência leve, ou mesmo que surgiu ao longo da vida, e que após isso continuou trabalhando, contribuindo para a Previdência e comprove que já tinha aquela situação e que posterior a isso juntou ali seus 15 anos de contribuições. Nessa situação, eu vejo que é possível você estar pedindo aposentadoria para a mulher aos 55 anos e para o homem aos 60 anos de idade. E ainda com um cálculo de valor de aposentadoria com uma média bem boa, porque é uma média que é feito, ou seja, não necessariamente você vai receber salário mínimo. Se você tiver uma média de contribuições acima desse salário, pode sim estar recebendo valor de aposentadoria maior do que salário mínimo, inclusive nessa modalidade de aposentadoria. Essa, na verdade, até melhor. E vamos lá. Vamos para a aposentadoria por tempo de contribuição aqui, tá? Na, a por tempo de contribuição, um ponto bem bacana é que ela não tem idade mínima, ou seja, você pode
tendo tempo de contribuição, você pode estar se aposentando. Só que, para não ter essa idade mínima, você tem que haver um tempo de contribuição maior. Ou seja, homem, 33 anos de contribuições precisa na modalidade leve, 29 anos na moderada ou 25 anos de contribuições na grave. Mulher, o que precisa para essa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição ao portador de deficiência sem idade mínima? Mulher, 28 anos de contribuições na leve, 24 anos de contribuições na moderada e 20 anos de contribuições na grave, tá? Claro que a aposentadoria ao portador de deficiência, situações moderada e grave, são mais difíceis de não de caracterizar essa deficiência, mas é difícil as pessoas aí que tenham todo esse tempo de contribuição quanto tem uma deficiência mais moderada ou grave, né? Quase sempre o pessoal se encaixa mais na leve, que tenha esse tempo de contribuição. Ah, e tem um ponto bem bacana na por tempo de contribuição, é que, diferente da situação da aposentadoria por idade, onde exige que esses 15 anos sejam com a deficiência, na por tempo de contribuição, ela não exige um tempo mínimo. Ela não exige todo o tempo que seja nessa condição de portador de deficiência. Então, por exemplo, ali, que nem vamos pensar aqui na situação de deficiência leve. Mulher, 28 anos de contribuições precisa. Homem, 33 anos de contribuições que ele precisa. Tendo uma parte desse tempo com a deficiência, muitas vezes já entra nessa modalidade de aposentadoria e pode estar se aposentando sem idade mínima e com um valor de benefício melhor do que nas outras modalidades. Claro que o tempo mínimo, ele exige, tá? Um mínimo de tempo com a deficiência, exige, mesmo por tempo de contribuição, só que depende de caso a caso, tá? Então, daí só fazendo o cálculo para saber exatamente ali se encaixa-se naquela situação, tá? Inclusive, a pessoa que trabalhou em condições especiais, como insalubre, periculosidade, também pode incluir, tudo vai mudando ali o cálculo para saber. Mas um dos pontos importantes de você buscar a caracterização da deficiência, ainda que seja leve, é o fato de você tirar a idade mínima, porque hoje nas aposentadorias por tempo de contribuição, tudo se exige uma idade mínima. Então, nessa você consegue tirar fora. E ainda consegue diminuir um pouquinho do tempo de contribuição necessário. Tem um ponto também interessante que é importante falar, que são para aqueles que já são aposentados. Tá? Para quem já é aposentado, talvez até quem já esteja aposentado não esteja vendo esse vídeo, daí você que é amigo, encaminha para aquela pessoa para ela saber, né, desse direito. Ou seja, se você se aposentou por tempo de contribuição ou idade e tinha deficiência, pode daqui a pouco estar pedindo a revisão para poder fazer o cálculo melhor. Porque eu sei que você daí já está aposentado, mas a modalidade da aposentadoria ao portador de deficiência, o cálculo de benefício ele é melhor porque ele não tem fator previdenciário e tem algumas outras situações ali também. Então, acaba que você pode ter um aumento de valor na tua aposentadoria. Claro, vai precisar preencher os requisitos dessa modalidade, mas é interessante verificar isso. Então, você que se aposentou por tempo de contribuição, tinha sequela e não pediu a modalidade da aposentadoria ao portador de deficiência, ou até mesmo quem se aposentou por idade, trabalhou 15 anos com a deficiência, mas não pediu sobre a modalidade ao portador de deficiência, e que já receba um pouco acima do salário mínimo, é importante verificar isso aqui, porque pode daqui a pouco se encaixar e revisar para melhorar o valor de aposentadoria. Eu sou advogado previdenciário Diego Idalino Ribeiro. Se você acha que tem direito aí, tem possibilidade, que acredita que vai conseguir receber a sua aposentadoria ao revisar, deixa um comentário abaixo. Está bem? Grande abraço e até mais.